Ei, tá tudo bem você não estar bem. Paz do Senhor, eu sou o Pedro, como que você tá? Eu tô aqui junto hoje, muito bem acompanhado da minha esposa, Carol Mota. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente quer tratar de um assunto de uma maneira bem rápida aqui no canal, sobre estar tudo bem e não estar bem. Porque tem momentos da vida que a gente não tá bem, não tem nada dando certo, não tem nada bem. Muitas vezes a gente quer guardar esse sentimento dentro de nós, não busca ajuda e fica oprimindo e guardando esse sentimento dentro de você. E isso te corrói por dentro. Mas antes da gente começar a tratar desse assunto, eu queria ler um versículo aqui que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um versículo muito conhecido, não é, irmã Carol? Sim, a gente vê que hoje em dia é bom parecer estar bem. Então a gente no Instagram, nas redes sociais, a gente quer mostrar que está tudo bem. A gente não posta desgraça, a gente não posta coisas ruins que aconteceu, a gente posta quando a gente está bem. Porque a gente quer passar essa vibe de sempre estar tudo bem. E na verdade isso é muito influenciado por essa geração de influenciadores que mostra uma vida totalmente perfeita para todo mundo, e às vezes a gente se cobra porque a nossa vida não é perfeita. A minha vida não é perfeita, a da Carol não é perfeita. A gente tem tropeços, a gente tem dificuldades, a gente tem provações que infelizmente a gente passa. E passar por isso é normal. E eu quero que você entenda nesse vídeo que não é só passar por isso, você não precisa passar por nenhuma dificuldade sozinho. A Carol tem uma história que ela vai contar pra vocês sobre algum momento da sua vida, não é isso? Que você teve alguma dificuldade com isso? Sim, por longo tempo na minha vida, eu não mostrava os meus sentimentos. Até com o Pedro, quando a gente se casou, era muito difícil, porque eu não verbalizava nada. Eu não gostava de falar assim, tá muito ruim, tá tudo dando errado, mas eu processo sozinha. E até os meus amigos, o Davi, a Ingrid, eles falam, quando você está mal, a gente também é seu amigo. A gente não é só seu amigo quando você está bem. E isso é muito importante, você ter pessoas para você só simplesmente estar mal. Eu não tô bem hoje, tá tudo dando errado, e você mostrar que você também é uma pessoa fraca, porque ninguém é herói. Em Hebreus fala sobre os heróis da fé. E se a gente for pegar a história de todos os heróis da fé, todos eles tiveram momentos ruins. E um exemplo deles é Davi, o rei Davi. Estava no palácio, ele estava tudo tranquilo na vida dele, mas ele ainda assim passava por dificuldades. Ainda assim era uma pessoa vulnerável, que tinha dias maus, tinha dias bons, e ele se mostrava vulnerável ao Senhor. Então ele falava, Senhor, aquieta minha alma. Então ele conversava com a própria alma dele para dizer que não estava nada bem, e a gente precisa também se achegar ao Senhor para falar, Senhor, eu não estou bem. Hoje está tudo dando errado. E assim, muita gente fala, mas tá na Bíblia que a gente não pode murmurar, porque o povo do Egito ficou no Egito porque passou 40 anos murmurando. E tem gente que fala, a Jó nunca reclamou. É mentira. Se você pegar o livro de Jó e você for ler o livro de Jó, a maioria das partes ele se questionando. Blasfemou, né? Ele não blasfemou, essa é a palavra. Ele não blasfemou contra o Senhor, mas ele teve momentos de se questionar, Senhor, por que eu nasci? Por que eu tô viva? Por que está acontecendo tudo isso? E todo mundo tem os seus dias maus. E é natural, gente, é natural você ter o seu dia mal. Todo mundo tem, e você não precisa passar por isso sozinho. Eu achei legal que a Carol falou do Davi e da Ingrid. Eles são amigos que em algum momento da vida, eu e a Carol tava passando por algumas dificuldades, a gente não falou pra ninguém. A gente não passou isso pra ninguém. E o que aconteceu? Eles, depois, quando descobriram isso, eles foram e cobraram a gente por isso, porque a gente passava pelas nossas dificuldades sozinhos. E a gente tem tanta gente que Deus traz para nossa vida para ajudar a gente a não passar por essa situação sozinho, as pessoas partilharem da nossa dor. Porque a Carol falou de Davi, por que não falar de Jesus? Jesus teve um momento que ele estava fazendo ali a sua obra e ele descobriu que um amigo dele, um amigo muito próximo dele morreu. Como era o nome desse amigo? Lázaro. E naquele momento ele não pôde sair, ele deixou as irmãs de Lázaro esperando. E quando ele chegou lá, depois de 4 dias, para você ver a sensibilidade do nosso Senhor Jesus, que ele chorou, ele se comoveu com a situação. Então até o Senhor mostrava a sua vulnerabilidade como humano. E por que a gente não vai mostrar a nossa vulnerabilidade?
vulnerabilidade, quase que não sai. Por que a gente não vai mostrar? A gente é mais forte, a gente é super-herói? A gente não é super-herói. Por isso que a gente tem os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos pastores, toda a nossa igreja. Claro, você não pode confiar em qualquer pessoa. Também não é bagunçado, né, Carol? Isso, você pode procurar o seu líder de jovens, líder das irmãs, líder dos homens, o seu pastor, o seu discipulador, porque você precisa de pessoas. Você não é uma pessoa, não é um alienígena que está sozinho no mundo, não. Você precisa de pessoas, porque se você não precisasse de pessoas, o Senhor ele não abria portas para amizades, para pastor. Eu e o Pedro, quando a gente chegou na Deja, a gente não tinha esse laço de ovelha e pastor. E o pastor Toninho, que veio aqui, ele sentou à mesa com a gente. Ele vai vir. Você deu spoiler, ele vai vir na semana que vem. Ele vai vir, então. E ele sentou com a gente e ele parou e nos ouviu. E isso foi maravilhoso, porque às vezes você só precisa colocar pra fora, verbalizar tudo que tá acontecendo, e às vezes até parece mais simples, assim, dentro de você tá acontecendo uma tempestade imensa que você não tá entendendo, e aí quando você verbaliza aquilo, parece tão simples, e até você fala, caramba, é tão simples assim, e o pastor Toninho deixa as coisas tudo mais simples. Então você precisa conversar com um discipulador seu ou um pastor. Uma pessoa de confiança, é importante você abrir seu coração. Abrir, fala tudo, rasga. Tô passando por isso, 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 tô sentindo raiva, tô sentindo ódio, tô sentindo rancor, eu quero pegar essa pessoa e esganar ela todinha. É importante você falar tudo que você tá sentindo. O meu pastor diz assim, que antes de você confessar um pecado, é melhor você confessar uma tentação. Antes de você fazer besteira, falar besteira, ou esse seu sofrimento, esse rancor, acabar virando uma coisa muito maior, uma coisa muito mais feia, uma coisa muito mais prejudicial para você, é importante que você compartilhe isso com outras pessoas. E é para isso que a gente está aqui, para encorajar você a abrir seu coração. Procura alguém, procura um amigo, um pastor, um líder. Lembra, tem que ser alguém de confiança. Não vai falar seus problemas, suas mazelas para qualquer um, porque aí isso acaba virando fofoca no meio de outras pessoas. Infelizmente fofoqueiros existem, não é isso? Isso. E aí em João 1:47 ao 51 fala da história de Natanael. Que a gente não sabe o que estava acontecendo, o que ele estava se passando, mas antes de Filipe chamar ele, Jesus fala que viu ele embaixo da figueira. E aquilo encantou os olhos dele e ele falou, verdadeiramente o Senhor é o mestre. Porque a gente pensa que a gente está sozinho, aqui em casa a gente está conversando com o Senhor, mas o Senhor não entende a nossa dor e Ele veio à Terra, Ele passou tudo que a gente passa e Ele te entende. E outra, que você não está sozinho porque Ele te vê em todos os momentos, Ele é onipresente, onisciente, então em todo o tempo Ele está com você. Quando você pensa, eu tô sozinho, eu não tenho ninguém comigo, eu não tenho minha mãe aqui, eu não tenho meu pai, eu não tenho ninguém, o Senhor está com você, em todo o tempo Ele está com você. A gente tem que se lembrar da presença dEle. Ele está junto com você, a gente está junto com você aqui também. Precisando de qualquer coisa, vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem, a gente vai te dar uma atenção, vai te responder, vai te direcionar se for necessário. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de uma maneira especial, assim como nos abençoou. Porque quando a gente fala aqui, primeiro corta pra gente, pra depois cortar pra vocês. Então muito obrigado, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui. Quarta que vem tem mais um episódio do Remo Podcast que tá uma maravilha, não é, Carol? É isso mesmo e até a próxima. Tchau!